Este é um quadro que eu comecei há quase 30 anos, no início dos anos 60. E, originalmente, ele tinha um fundo escuro e parecia um quadro de Holbein. Quer dizer, parecia de um velho mestre, de certa forma. Eu espero que ainda pareça um Holbein, mas ele tem uma qualidade que Holbein não poderia ter alcançado, porque não tinha as tintas disponíveis. O azul era uma cor muito preciosa. Eu posso ir a uma loja de tinta e comprar provavelmente 20 azuis diferentes. Isso mudou o modo como os artistas podem usar a cor. Usando uma gama limitada de pigmentos naturais, Holbein criou obras de arte espantosas no século XVI. Mas Holbein e seus contemporâneos tiveram que lidar com um problema notável: a cor azul, moída da pedra lápis-lazuli para fazer o azul marinho. Ele a usou de modo muito moderado. Ela devia ser muito cara. Este é um tubo dela que eu comprei. Custava pelo menos 9 libras há 30 anos. E eu estava com medo de usar. Ela foi tão cara que Holbein também deve ter sentido isso e a teria usado com muito cuidado. Ela não só era muito cara, como também não produzia uma cor muito bonita. Então é estranho que ela custe tanto, seja feita de uma gema muito valiosa e produza uma cor tão sem graça. O lápis-lazuli foi o único pigmento azul estável durante séculos. Até que em 1828, os químicos criaram um azul marinho sintético. Seu efeito na arte foi profundo. De repente, ele é usado livremente. De repente, não é mais uma cor preciosa. Está disponível e é usado de um jeito muito diferente. Monet não pensava no custo, porque espremia provavelmente um tubo inteiro de tinta sem nem pensar. Ou seja, de repente, o azul estava muito mais disponível. E se a arte tinha adquirido liberdade com pigmentos sintéticos, todo um mundo novo se abriu quando a química criou uma forma totalmente nova de tinta. Nos anos 60, os pintores descobriram o acrílico. Podia-se usá-la espessamente, como tinta a óleo. Podia-se usá-la tenuamente, como aquarela. Secava quase que instantaneamente. Podia-se passar verniz minutos depois. Ela mudou o modo como todos trabalhavam, e alguém como Hockney. Este é um quadro enorme. Se chama Um Grande Respingo. O tema é a cor azul, ou seja, é usar o azul, é o céu da Califórnia, o azul de uma piscina. A tinta acrílica proporcionou uma pintura diferente. Este quadro só poderia ter sido pintado com acrílico. Lembram do nosso herói? Ele está prestes a revelar o segredo de seu novo material sintético. Well, I think I've succeeded in the copolymerization of amino acid residues and carbohydrate molecules, both containing ionic groups. It's really perfectly simple. Nos filmes, o herói químico fica com a mocinha. Fantasia? Não, a fantasia estava refletindo a realidade. O mundo maravilhoso do nylon. Not of nature, but of science. Os químicos estavam em evidência no mundo rapidamente mutável dos sintéticos, oferecendo um sonho de um futuro utópico. Dacron, alone or blended with other fibers, brings easy living, easy care, good looks to suit. Foi uma época de ouro de possibilidades ilimitadas, onde novos materiais estavam modelando o design e a estética. O mágico material eterno de O Homem do Terno Branco era uma representação ficcional de um caso de amor real por um sintético. Don't you understand what this means? Millions of people all over the world living lives of drudgery, fighting an endless losing battle against shabbiness and dirt. You've won that battle for them. You've set them free. The whole world's going to bless you. O problema foi que elas terminaram não o abençoando.
O terno branco era uma ameaça para a indústria. O herói químico vira vilão e então, quando se vê que o terno é inútil, ele vira motivo de riso. A vida real provou-se menos dramática. O sintético simplesmente saiu de moda. Os refletores mudaram de lugar e os químicos voltaram à obscuridade do laboratório. Então, aonde isso nos levou? A química é criativa. Ela é transformação e síntese. E veja o paradoxo. Sabe, enquanto a criatividade, sintetizando algo, é admirada na arte e em filmes, o quimicamente sintético, hoje, é menosprezado. Mas a ironia é que tudo é sintético. Isto é natural? Isto não é natural? Bem, os dois. Porque isto começou em algum lugar como argila, mas aí um ser humano a pegou e fez uma escultura, uma arte pacientemente humana, artefactual e artificial em algum nível. E aí ela foi cozida e passou por uma transformação química. E eu com certeza quero chegar à química, pela qual as moléculas muito grandes nesta argila mudaram. Então isto se tornou sólido e não mole. E há um verniz, aqui nem tanto, mas é um outro produto químico que dá esta cor. Isto foi transformado para fazer um objeto que curiosamente representa uma coisa que é tanto natural quanto não é. Ou seja, isto não é do tamanho humano. O natural e o artificial, o sintético e o natural se misturam indissoluvelmente em qualquer aspecto da criação humana. Você sabia que se todo o ouro do mundo fosse extraído, seria possível pavimentar a Grã-Bretanha inteira com uma profundidade de 5 metros? Versão brasileira NG Studio. Por um instante, podemos até imaginar que a água usada para o consumo é um recurso inesgotável. Eu tenho inveja do povo da cidade. Eles têm água doce para lavar os pés todos os dias. Mas se analisarmos melhor, veremos que esse bem natural, indispensável à vida, é escasso. Não perca o fim da água. Amanhã, 11 da noite. TV Escola, o canal da educação. A Sexta Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas está chegando para mobilizar estudantes e professores em todo o Brasil. As inscrições vão até o dia 26 de março e só podem ser feitas pelas escolas no site da OBMEP. Para estudar mais, procure o banco de questões com o diretor da sua escola e bata um bolão se preparando para a OBMEP. Milhões de estudantes já estão descobrindo como pode ser divertido estudar matemática. Participe da Sexta Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Concorra a medalhas e bolsas de estudo e marque um golaço para o seu futuro. Todo mundo está torcendo por você. OBMEP 2010, somando novos talentos para o Brasil. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. A química de quase tudo. Distribuição Sinapse. Na luta pela sobrevivência, uma gravata ou uma decisão hesitante simplesmente não funcionam. Merle L. Mitchum. A química da sobrevivência. Esse é um jeito atípico de começar um programa sobre sobrevivência. Isto é um medidor de pH. É uma peça bem comum entre os equipamentos de um laboratório, mas é indispensável no ensino de conceitos básicos da química.
O pH cruza todas as partes da química ambiental e um equipamento como este aqui, com um eletrodo de medição, é usado cotidianamente em processos na indústria química. Se você quer ensinar química, vai precisar muito de um destes. Índia, Jahangirpuri. Um distrito pobre ao norte de Delhi, mas é uma periferia industrial. Essa pequena fábrica é um sinal visível da iniciativa em solucionar a escassez de centros de ensino em química na Índia. Todos nós sabemos que o mundo está escasso de recursos. A educação não tem o apoio essencial de que necessita. Mas essa carência é particularmente aguda nos 3/4 do mundo onde a pressão da população, as crescentes aspirações e grandes ambições conspiram para criar uma situação muito perturbadora, até repugnante. Nós, como professores, não estamos entregando tudo o que deveríamos. O professor Krishna Sani está tentando fazer algo para amenizar esse desequilíbrio. Ele está construindo instrumentos analíticos para serem usados em escolas e universidades. E o segredo é fazer isso de forma simples e barata. Um medidor de pH eficiente custa geralmente umas 700 ou 800 rupias, que se convertem em $30. Em comparação, um medidor de pH vendido comercialmente custa cerca de 10 vezes mais. Não é só por ser artesanal que o equipamento é barato. A reciclagem tem um papel fundamental. Quando nós fizemos o primeiro medidor de pH, ele saiu mais barato que o eletrodo que estávamos utilizando. Essa situação é tão absurda quanto ter uma gravata que custa mais do que o próprio terno. Então nós decidimos procurar substitutos para o eletrodo e tentamos vários, desde tungstênio de lâmpadas queimadas, filamentos, aço inoxidável e outros tantos. Até que alguém teve uma ótima ideia: por que não tentar o carbono? E de onde vêm os recursos? De baterias usadas. Isso não é só mera reciclagem, é química esperta. A vara de carbono conduz eletricidade e pode ser construída dentro de recipientes de vidro. E graças a uma convenção mundial de patentes, toda a vara de carbono e em qualquer bateria do mundo é construída seguindo uma exata especificação. O que temos é um produto extremamente uniforme, a custo zero. A enorme população da Índia tem milhões de crianças e jovens em idade escolar. Um vasto contingente humano, o futuro da nação. Para que a química faça parte desse futuro, ela precisa ser ensinada. Mas fazer isso usando os investimentos atuais é um grande problema. Então, o que estão fazendo para mudar isso? Mais reciclagem. Você precisa de equipamentos? Pegue seus velhos tubos fluorescentes e os transforme em vidros de química. Tudo foi construído reutilizando vidro descartado. Eles estão fazendo com que o lixo seja útil e mais. Isso reflete ética, um estilo de vida. Até que essa cultura chegue às escolas, onde nós os treinaremos para reciclar, nós iremos treiná-los para economizar. Nós tentamos fazer com que eles não joguem coisas pelo ralo, educando-os a terem uma consciência segura. Nós esperamos que eles sejam os bons cidadãos do mundo de amanhã. Bom, isso é o que eu chamo de química da sobrevivência. E está a milhões de quilômetros deste lugar onde eu estou. Bom, do outro lado do mundo, na verdade. Lá existe uma noção completamente diferente de sobrevivência, mas ainda assim, a química está presente. Todos já estão cansados de ouvir os astronautas dizerem que tudo aquilo é o máximo. Eu gostaria de dizer que não vamos fazer isso, mas eu tive que morder minha língua porque eu gostaria apenas de dizer algo que pudesse expressar como eu me senti lá, tendo aquela visão. Nós abrimos a porta e fomos para fora. Me pareceu estar tudo bem. Antes de soltar uma mão, eu tenho que ter certeza de que a outra está firme. Mas dá um grande medo de sair flutuando por aí, mesmo sabendo que o piloto do Orbiter pode voar e te socorrer. Mas nossos instintos não pensam nisso.
Colocar um homem em contato com esse ambiente hostil durante horas é uma técnica arriscada que envolve muita química. E a roupa que os astronautas vestem é um exemplo disso. A primeira camada interna da roupa é o que chamamos de traje fresco. É um par de calças que os astronautas vestem. Ela possui uma série de tubos por onde circula água para manter o astronauta fresco. A próxima camada é uma bexiga que permite que o astronauta mantenha a pressão e o oxigênio dentro da roupa para que possa respirar. Agora nós temos a próxima camada que chamamos de limitadora. Ela previne que a bexiga exploda como um balão quando for pressurizada. Essas camadas internas compreendem a atmosfera pequena e individual de cada astronauta. Elas precisam ser herméticas. Os materiais sintéticos previnem o vazamento de gases. E isso significa que o dióxido de carbono que expiramos aumenta muito de concentração lá dentro. Se nada for feito a respeito, ele pode até chegar a um nível tóxico. A resposta está em uma área da química relativamente simples. O hidróxido de lítio foi escolhido por ser um componente leve, e isso é essencial em equipamentos espaciais, pois precisam ser o mais leve possível, já que lançá-los em órbita requer muito combustível. As moléculas de CO2 reagem com as moléculas de hidróxido de lítio. Essa reação funciona bem, mas funciona melhor se adicionarmos água. O suor do astronauta é perfeito para esse sistema. Assim, temos várias horas de ambiente favorável dentro da roupa. That reaction works very well, and we can get several hours out of our little canister. Uma demonstração dessa reação simples. Nós não temos um astronauta disponível, então nós pegamos CO2 do gelo seco, dióxido de carbono sólido. Ao borbulhar isso em uma solução de hidróxido de lítio, produz-se o carbonato de lítio, o sólido branco que está fazendo a água parecer leitosa. A desvantagem do hidróxido de lítio é que ele não permite uma reação reversível. Uma vez que nós o reagimos com CO2, nós produzimos carbonato de lítio e, para nossos objetivos, nós teremos que descartá-lo. Há outras formas de remoção de CO2 que são reversíveis, mas elas são muito pesadas e não funcionam bem para os nossos propósitos. A próxima camada que nós temos é a camada interna, feita de material térmico. A sua função é proporcionar integridade estrutural para a roupa. Como os astronautas desenvolvem diversas atividades, eles precisam de uma roupa que tenha estrutura. As próximas 5 camadas são feitas do que chamamos de milar aluminizado. A função delas é proteger o astronauta e reter calor, evitando que ele vaze. O material utilizado para construir essas camadas é o Kevlar. E ele é usado para protegê-los de micrometeoritos e para refletir os raios do Sol enquanto os astronautas trabalham. A parte externa da roupa também precisa ser forte. Afinal, o que eles fazem é trabalho pesado em meio a objetos cortantes. É como estar em um canteiro de obras. O que você menos deseja é um rasgo ou um furo. E o Kevlar é o melhor material para esse tipo de trabalho. 6 vezes mais resistente que a malha de aço, ele é capaz de deter um tiro de revólver. Eu me sinto realmente seguro com essa roupa. Talvez eu esteja sendo um pouco ingênuo, talvez eu me sinta mais seguro do que deveria. Você se sente como se pudesse fazer de tudo. Pode demorar mais, mas é capaz de fazer. O preço dessa roupa espacial, se estivesse à venda na Sears e Roebuck, seria em torno de $10 milhões. Elemento da semana. Ele é a maior parte do ar que respiramos. Mas tente pegar o nitrogênio para brincar. Venha cá, seu elemento pequeno e preguiçoso. Nós não vamos machucar você. A pequena criatura prefere ficar sozinha e só fazer parte da atmosfera.
Mas não comece a achar que o nitrogênio é tão preguiçoso que não consegue fazer nada. Ele é um bom amigo para nós, um dos elementos-chave na criação de proteínas e DNA, essenciais para a vida. E ele está na maioria dos fertilizantes que colocamos nas plantas, na forma de amônia ou nitrato. Algumas plantas utilizam bactérias para converter nitrogênio em nitrato. Isso também pode ser feito na atmosfera através da luz. Ah, desculpe, esquecemos de falar um pouco sobre isso. Não são só os astronautas que precisam sobreviver a ambientes hostis. Algumas criaturas têm que lidar com condições congelantes na Terra. Bem no fundo do gelo e da neve da tundra canadense, um sapo está hibernando. Mas diferente de outras criaturas que hibernam, ele não evita as baixas temperaturas, ele se entrega a elas. A maior parte do seu sangue, até seus olhos, fica sólida e congelada. Mas que tal uma derretida? A maioria dos seres vivos não sobrevive ao congelamento porque a água das células vira gelo e se expande. As células explodem, destruindo suas estruturas. Mas o sapo sobrevive porque suas células possuem paredes elásticas especiais e algumas delas contêm altos níveis de uma substância-chave, a glicose. A glicose impede que a água congele dentro das células, prevenindo sua destruição. Nenhum ser humano poderia tolerar concentrações de açúcar nesse nível. O sapo tem um mecanismo de reabsorção desse açúcar enquanto descongela. Algumas das substâncias orgânicas mais persistentes. Âmbar. Claros, esses pingos de resina amarela vinda das árvores se estabilizaram em formas encontradas em depósitos subterrâneos de mais de 60 milhões de anos. Mel. Sua utilização data de centenas de anos. Os anciãos egípcios utilizavam o mel para conservar os mortos. DNA, o mais antigo da lista. Uma parte dele foi encontrada num fóssil de dinossauro de mais de 60 milhões de anos de idade. Teflon. Resistente a batidas e ataques químicos. O teflon de sua frigideira se desgasta muito, muito devagar. Benzeno. Esse anel aparece em toda gota de óleo que você põe no seu carro. A sua estrutura química se mantém intacta por milhões de anos. DDT. Esse pesticida salvou inúmeras vidas na década de 40, mas foi retirado de circulação por causar danos ao ambiente, o que continua fazendo até hoje. Essas são as 6 substâncias mais persistentes da química orgânica. Quem conseguisse fazer com que 2 espigas de milho ou 2 pedaços de grama crescessem em um pedaço de terra onde antes só crescia um, deveria merecer o melhor da humanidade e prestaria um serviço mais essencial para o país do que todos os políticos desse país juntos. O rei de Brobdingnag, na viagem de Gulliver. As pessoas que criaram o DDT, que causou tantos problemas nos anos 40 e até hoje, estavam só ajudando a cultivar mais espigas de milho, fazendo com que as colheitas ficassem livres de insetos e pestes, ou mais genericamente, melhorando as condições humanas. O que eles não sabiam era como o DDT seria encaixado na cadeia alimentar. Cultivar mais espigas de milho ainda é uma ambição compartilhada pelos químicos, mas hoje eles tentam resolver os problemas aprendendo mais sobre o mundo natural e obtendo vantagem com o que outros já descobriram. Observe as comunidades rurais de diversas partes do mundo e verá pessoas utilizando plantas que encontram por perto. O conhecimento sobre a utilidade das plantas, quando elas devem ser colhidas e que partes devem ser aproveitadas, se mantém como uma tradição por milhares de anos, ainda passada oralmente. E esse é um conhecimento muito importante na Índia. O governo indiano criou uma agência para ter certeza de que o conhecimento sobre essas plantas não se perderá jamais. Esses moradores do interior não preparam só comida e lenha. Eles fazem remédios. E com qual planta eles estão trabalhando? A árvore neem. O neem pode ser encontrado por toda a Índia.
Os extratos retirados de sua casca, sementes e folhas desempenham um papel importante na cura de mais de 50 doenças, desde a cirrose até a lepra. Isso não parece ser uma linha de produção de remédios, pelo menos como a conhecemos. Mas isso não quer dizer que o que é produzido não funciona. Por trás dessas práticas de amassar, ferver e destilar, há um raciocínio científico básico. Os efeitos de diferentes plantas em nosso corpo têm sido estudados em muitas disciplinas durante centenas ou milhares de anos. Esses são os resultados do progresso científico. Progresso por tentativa e erro. Métodos, misturas e dosagens têm sido ajustados para melhores efeitos medicinais. Esses tratamentos são usados por milhões na Índia. E a árvore de Neem desempenha um papel central nisso. E é dessa fonte de conhecimento que o Ocidente quer se aproveitar. A corrida está definitivamente lançada. Na cidade de Pune, há um homem que fez do Neem o trabalho da sua vida. Há 30 anos, ele registra informações de diferentes produtos à base de Neem. E se tornou um trabalho por paixão. Tudo o que ele fez foi motivado pela crença no valor da árvore. Eu sinto que o trabalho que eu tenho feito durante mais de 30 anos agora está ganhando um bom reconhecimento de todas as partes do mundo. Foi criado um real interesse nisso. Está acontecendo um boom do Neem. Estou recebendo cartas e telefonemas de pessoas e por isso acho que existe um interesse mundial sobre o assunto. Ele tem uma infinidade de aplicações que vão desde a pasta de dentes até o creme facial. O problema é, todos eles funcionam? E qual deles nós precisamos realmente usar? Uma ideia para a pesquisa surgiu dos usos originais da planta, de volta ao vilarejo. Grãos de Neem ficam guardados por mais de 6 meses. Folhas frescas de Neem são misturadas aos grãos para evitar que eles sejam comidos por insetos. Junto com o conhecimento dos agricultores em utilizar o extrato de Neem para aplicar na colheita, para que insetos não estraguem toda a produção, temos uma atividade biológica inquestionável. Não no cuidado da saúde, mas da agricultura. E aqui está, uma árvore de Neem. Ou no mínimo se tornará uma daqui a 20 anos. As pessoas na Índia deixam a árvore crescer durante centenas de anos. E já sabem, há muito tempo, que os insetos não suportam o sabor do Neem. Na verdade, eles não podem nem andar sobre essas árvores. Aí surge o jargão de que ela possui um extrato repelente. E a próxima parte dessa história mostra os problemas de partir dessa informação para um conhecimento detalhado das substâncias envolvidas nos repelentes. Essa é a molécula que possui as propriedades repelentes. Ela é chamada de azedaracta. Obtê-la nesse estado já levou décadas de pesquisa. E nada ainda foi feito, mas eles estão tentando. Na Universidade de Cambridge, o professor Steve Lay e seu grupo de pesquisa estão tentando criar essa molécula em laboratório. A árvore a produz facilmente, mas sintetizá-la é um desafio ainda maior. Nós estamos construindo essa molécula em 2 partes, e a mais difícil é a parte em que são requeridos 36 processos lineares para fazê-la. E isso é uma tarefa muito difícil. Tudo é bastante novo. Cada passo nessa trilha cria novos materiais que nunca foram vistos no planeta. É uma pesquisa real. Os resultados concretos são bem mais difíceis de se alcançar. Eles estão próximos ao estágio final, em que as 2 partes da molécula serão grudadas.
Esse mecanismo de aglomeração sintética é o resultado de 10 anos de trabalho, desde a descoberta da estrutura. E, pelo jeito, será uma vitória. Imagine que somente uma colher cheia desse composto seria suficiente para cobrir 2 campos de futebol. Sua eficácia é garantida ao nível de partes por bilhão, o que realmente equivale ao melhor pesticida moderno. Temos algo aqui que é muito surpreendente. Mas qual o interesse em sintetizá-lo quando ele pode ser obtido diretamente da árvore? Uma outra abordagem é o de se concentrar na produção natural, usar o NEM como ponto de partida. No Laboratório Nacional de Química da Índia, eles estão trabalhando métodos para extrair a azedaracta do NEM utilizando solventes baratos e disponíveis. Nós chegamos à conclusão de que as sementes de NEM são as melhores fontes de propriedades inseticidas. Você encontra muitas sementes sem árvores de NEM do nosso país, então vemos que pode realmente funcionar. É assim que começamos usando só a semente, tornando-se a nossa tecnologia nossa matéria-prima. Nós desenvolvemos um produto comercial que chamamos de NEM fértil. A azedaracta está sendo concentrada a partir de uma fonte local e disponível em grandes quantidades. E eles não precisam tentar e começar toda a produção do zero. Sintetizar a molécula é um trabalho recomendável, mas não é viável comercialmente porque envolve muitos passos e muito dinheiro. Aqui está em abundância natural, todos podem usar facilmente. Não há nenhum interesse da Índia em sintetizar isso. Um simples processo de extração faz mais sentido. Deixa a árvore fazer o trabalho. Mas o NEM não está disponível no Ocidente. E se o quisermos, precisamos sintetizá-lo. E há uma outra razão para fazer todo esse esforço. A potência é tão alta que existe uma oportunidade incrível de criarmos pequenas réplicas sintéticas de um produto natural, moléculas menores que podem não ser tão ativas, mas que fazem o mesmo trabalho. Acho que isso nos envolverá como químicos. É um longo e árduo processo. Pode ser que essa árvore já esteja bem crescida antes que uma dessas moléculas esteja disponível aos agricultores. Mas com certeza, todo esse trabalho vale a pena se, ao final, ajudar pessoas a sobreviver. Versão brasileira NG Studio. Did you know that chemists live longer than the average person? The trouble is, they're also more likely to suffer mental disorder or to die in a plane crash.